Agora, quem passou vergonha também foi o Vasco da Gama, né? A gente vai falar sobre o Fla-Flu. Flamengo se classificou em cima do Fluminense, Fernando Diniz desabafou. Teve o Fernando Diniz ali revoltado com a imprensa, o André revoltado com a imprensa. O Tite chega a 11 jogos sem sofrer gols. 11 jogos sem sofrer gols. É recorde aí pro... o Rossi se tornou o goleiro mais tempo sem sofrer gols na história do Flamengo. Bateu o Cantarelli, o recorde do Rossi, que nem tem trabalhado muito, diga-se de passagem. A bola mal tem chegado no gol do Flamengo. E o Flamengo empatou com o Fluminense em 0-0 e está classificado para a final. A gente vai falar desse Fla-Flu, mas está mais fresco aí a vergonha do Vasco da Gama, que foi ontem eliminado pelo Nova Iguaçu, e é bom deixar claro, não foi por acidente, não foi por sorte. O Nova Iguaçu jogou melhor os 2 jogos. Os 2 jogos. Foi uma vergonha do Vasco da Gama. 2 jogos com o Maracanã lotado pela sua torcida. Tem que reconhecer a torcida do Vasco. 60 mil pessoas no Maracanã. E aí, um papelão do Vasco da Gama contra o Nova Iguaçu. Agora, Bruno, Flávio, Zé, a gente está falando desse Vasco, mas também já falando do Flamengo, que se classificou aí no Fla-Flu. Pra mim, eu gosto de virar meme, né? Eu gosto. Eu virei meme lá no Olímpia, do Paraguai, mas eu digo, pra mim o Flamengo já é o campeão carioca. Não dá. Nossa, que ousadia, hein? Não dá. Nossa, ué, mas é o típico pra virar meme, né? Cuidado aí com o Xandinho, com o Bill, Carlinhos. Carlinhos, os caras da base do Corinthians. Ó, deixa eu falar uma coisa. O Nova Iguaçu fez 2 partidaças contra o Vasco. Contra o primeiro contra o Vasco, né? Quê? Contra o Vasco, né? Contra o Vasco. Agora é Flamengo. Sim. Um pouquinho, né? Flávio, eu falei ontem. Sim. Nova Iguaçu jogou 3 vezes com o Vasco, ganhou 2 e empatou 1. Hoje e aqui empatou, era pra ter vencido também. O Nova Iguaçu venceu, jogou 3 vezes com o Vasco, ganhou 2 e empatou 1 que devia ter vencido. Gente, o empate no primeiro jogo da final foram 12... O Jardim foi pra seleção por causa disso. Foram 12 grandes defesas do Léo Jardim e 3 bolas na trave do Nova Iguaçu. O primeiro jogo foi um massacre. Agora... Vamos ver se ele passa no meio campo contra o Flamengo nos 2 jogos, né? Tô falando passar do meio campo. Vamos ver se ele consegue passar do meio campo. Ó, eu vou te dizer uma coisa. Jogos. Eu vou dizer uma coisa. Flávio, o Flamengo do Tite pode passar o Carioca inteiro sem sofrer um gol. A possibilidade é gigantesca. Ou sofreu gol com os garotos contra o Nova Iguaçu, com o time principal. O Nova Iguaçu empatou com o Flamengo no começo do campeonato 1-1, naquela fase que o Flamengo estava nos Estados Unidos. Os garotos e sem o Tite. O Flamengo jogou com a base, ou com jogadores que estão subindo lá e tal. Com o Tite, o Flamengo pode fechar o Carioca sem sofrer gols. E é o que eu acho que vai acontecer, tá? Gigantesco. Eu só queria fazer uma observação para não perder, né? 2 coisas. Primeiro, 55 mil pessoas no Morumbi, São Paulo perdeu. 60 mil no Rio, Vasco eliminado, os 2 jogos. Ou seja, de novo, torcida. Outra coisa, começaram a bater o pênalti com o principal jogador. O Lucas começou batendo pênalti ontem no São Paulo, não começou? Aconteceu o quê? Perdeu. Não adianta, gente. Não tem fórmula. Ah, se começa com o melhor. Eu tô falando por causa da Copa. Ah, por que não perdeu porque não bateu o primeiro o Neymar? Mas é uma bobagem. E torcida não resolve nada. Você é bom ou você não é. Ah, como a torcida não resolve nada, Flávio? 60 mil no Rio, 55 aqui. Mas aí é porque o Vasco foi do Horizontino e do... Porque São Paulo e Vasco foram incompetentes, mas claro que a torcida ajuda muito. Eu vi. Contra o Novo Horizontino e contra o Nova Iguaçu, as torcidas não resolveram nada. Imagina se fosse contra o City, contra o Bayern de Mas agora você vai ficar até revoltado comigo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o seu Red Bull Bragantino não ganha nada ainda porque ele não tem torcida. Nada a ver. Juro que eu acho. Nada a ver. Não tem aquela pressão. Nem precisa não tem disso. Não tem aquele peso. Não é nada disso. Ele tem uma empresa por trás que é o que interessa. Torcida é um componente, é um cenário e tal. Mas não resolve nicas de niente. Um perdeu pro Novo Horizontino, outro perdeu pro Nova Iguaçu. Com 110 mil pessoas somando os 2 estádios. Que é isso, gente? Agora, o Mauro César, ele chega a questionar, né? Que ele diz que ele esperava um pouco mais de ousadia desse Flamengo. Porque o torcedor do Flamengo gosta de um time que joga pra frente, gosta de um time ofensivo. E só nesse aspecto eu discordei dele. Porque eu acho o seguinte, Fluminense é o atual campeão da Libertadores. Eu sei que estava cheio de desfalques. Eu acho que o Flamengo não precisou assumir riscos. E aí
está classificado para a final. Agora, o que mais impressiona é o tempo sem sofrer gols. São 11 jogos sem sofrer gols, Flávio Prado. A gente sempre disse aqui, o Tite, ele é mais defensivo, mas ele também está fazendo bons jogos pelo Flamengo de forma ofensiva. O que eu digo é que ele está cumprindo o que ele prometeu. Como a gente fala muito de campanha de dirigente, que não cumpre nada que promete, o Tite cumpriu. Quando ele chegou no Flamengo, ele falou, eu vou equilibrar a defesa. Meu principal objetivo. Porque qualidade técnica esse time tem. Eles vão fazer o gol. Eu vou equilibrar a defesa. Para quem não lembra, a defesa do Flamengo foi uma várzea no ano passado. Em determinados momentos foi uma das piores defesas da Série A do Brasileirão. Levava gol bobo, teve 3 gols ridículos contra o Grêmio quando o Flamengo precisava dar uma arrancada. Teve a virada do Santos contra o Flamengo também, que foi ridícula. Teve o Alcas ganhando do Flamengo. Então, era uma defesa muito questionável. E hoje, com os mesmos jogadores, tudo bem. Contratou o Léo Ortiz, mas ainda nem jogou. Tá jogando, Agora, com os mesmos jogadores, Fabrício Bruno, Léo Pereira, colocando Varela e com Ayrton Lucas, o Flamengo está a 11 jogos sem sofrer gols. É uma consistência defensiva, é um sistema defensivo diferente. Temos que ressaltar que o Campeonato Carioca é uma baba e que ele não jogou contra ninguém. Né? Então, isso tem que ser ressaltado. Salvo o Fluminense, realmente o resto é resto. Então não dá pra gente ter essa avaliação. Mas seguramente há uma consistência defensiva no time do Flamengo que não existia. E isso é uma questão de inteligência. O Brasil já ganhou Copa do Mundo com essa ideia, com essa filosofia. Em 94, Parreira falava, eu vou dar consistência defensiva ao time que lá na frente eles resolvem. Que era o caso de Bebeto e Romário. Eu não estou fazendo comparação de jogador nenhum, só estou falando que é uma ideia, uma filosofia de jogo que já deu muito certo. E já deu muito certo com o Tite também. E com esse time, com esse elenco do Flamengo nas mãos, nossa senhora, o Flamengo é favorito a tudo que disputar esse ano. Tudo. Tem todas as condições de brigar por Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, para mim é o grande favorito. Embora o Palmeiras esteja à frente no nível de preparação, acho que pelo nível do Tite, ele pode levar o Flamengo e com os jogadores que ele tem, que eu acho que como individualidade o Flamengo é superior ao Palmeiras, e com o nível do Tite, o Flamengo chega como grande favorito para mim a conquistar inclusive o título brasileiro. Zé Manuel, a gente vê um Flamengo, né, que conseguiu um equilíbrio. Claro, ainda não é o Flamengo dos sonhos, porque muitas vezes querem comparar com o Flamengo do Jorge Jesus. Não vai ser o Flamengo do Jorge Jesus. Com o Tite, não vai. Mas é um Flamengo que está crescendo. O Pedro está jogando muita bola. Parece que ele ganhou a confiança. Ele jogou muito o Fla-Flu. Fez, inclusive, um gol que foi absurdamente anulado. Fez grandes jogadas. O De La Cruz aí é um jogador que já está começando a jogar na sua posição. Não fez seu melhor jogo no Fla-Flu, mas é impressionante. Eu estava no Maracanã. O vigor físico do cara, ele não para o jogo inteiro. O Varela jogou muito. Ou seja, o Tite, ele conseguiu dar um equilíbrio para esse time do Flamengo. O Flávio diz ser o grande favorito. Eu coloco o Palmeiras ali em igualdade, porque o Palmeiras está jogando há muito tempo junto e o Abel Ferreira não perde esse grupo. Agora, o que esperar desse Flamengo para a temporada? Porque é o que eu digo, para mim o Carioca já é campeão. Já é campeão. Mas ir para a temporada em si, com todo o respeito ao Nova Iguaçu, mas eu acho que não dá para fazer uma frente com o Flamengo em 2 jogos. Também acho que não. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Então, Asmar, o Flamengo é favorito contra o Nova Iguaçu, óbvio, né? Mas para brasileiro, para Libertadores, se der Copa do Brasil, é só aquela questão de repente, em algum momento, precisa priorizar mais um do que o outro. Aí, de repente, você precisa abrir mão de alguma coisa. É muito difícil você tentar lutar com todas as forças nas 3 competições. Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. É muito difícil. Mas, para quem conhece o Tite, ele evoluiu lembra do empatite aqui do Corinthians? Era isso aí, de não tomar gol. Ele ganhava de 1-0 e não tomava gol. Mas na segunda passagem do Tite no Corinthians, já houve uma grande evolução. Então, no Flamengo, eu acredito que haverá também essa evolução. Ele já acertou, ele já convenceu todo mundo a ajudar na marcação. O Arrascaeta está marcando muito, né? O time inteiro marca. O De La Cruz, às vezes, não aparece no jogo e a gente fala assim, não jogou tanta bola. Mas por um funcionamento do time e sem a bola,
Cara, ele é importantíssimo, é muito inteligente, o De La Cruz. Esse meio campo aí com Eric Pulgar, o De La Cruz, Arrascaeta, cara, eu não sei como é que o Tite vai fazer com a volta do Gerson. Vai ficar no banco, vai tirar alguém, porque por enquanto é o Luiz Araújo ali pela direita, né? De repente o Bruno Henrique vai pedindo passagem também, o Everton tá ali no lado esquerdo. Eu não sei se ele vai acrescentar alguém como o Gerson, por exemplo, e jogar com 2 lá na frente, né? Com o Pedro e mais um, porque ninguém fala no Gabigol nesse momento mais, porque o Pedro tá dando conta do recado. Assim, o que eu aguardo do Flamengo é que continue com essa solidez, esse time equilibrado, mas que também ele comece a trabalhar essa parte ofensiva. O Flamengo do Jorge Jesus 2019, acho que não vai existir de novo, nem com o Jorge Jesus. Nem que ele voltar, eu acho que daquele jeito o Flamengo não vai jogar de novo. Foi uma coisa pontual, né? E foi espetacular, foi maravilhoso. Mas assim, não vai ter mais. E acho que o torcedor do Flamengo, que entendeu o Flamengo sábado contra o Fluminense, ele já foi pra cima do primeiro jogo, meteu 2-0. E aí, no vestiário, qual era o papo? Gente, campeonato passado, Flamengo meteu 2-0, o Fluminense virou. Então vamos jogar com regulamento. O nosso negócio é ir pra final. E o Flamengo não foi nada ameaçado. Teve só a bola na trave do Renato Augusto. Só. Então, aí uma coisa assim do clássico, que foi intenso, muitas horas, tal, as duas equipes tentando, não sei o quê, mas teve uma finalização do gol, né? Do Flamengo. Uma. O Fluminense finalizou uma bola no gol. Nos 2 jogos. O Rossi não defendeu nada. Nos 2 jogos, o Fluminense não teve finalização no gol. O Flávio gosta de falar, no lugar do Rossi podia colocar, Flávio, uma lata d'água. Lata d'água, ali no gol. Bola não vai no gol. Né? Eu até ontem falei, cara, a gente viu lá o clássico Manchester United Liverpool com quase 20 finalizações no gol, isso nos 90, tirando a prorrogação, no tempo normal, acho que números corretos, 18 finalizações, 10 de um, 8 de outro, né? E aí chega no Fla-Flu, né, na noite anterior, uma finalização no gol, né? Finalização, chegada, tentativa de gol, teve bola na trave do Renato Augusto, que foi a bola que a única talvez ameaça ao gol do Flamengo, mas assim, o Flamengo jogou com regulamento para chegar à final e chegou, é bem a cara do Tite mesmo, que a gente precisa? Passar para a final, vamos passar para a final. Mas ele vai continuar trabalhando e essa questão do time melhorar na parte ofensiva também, eu não tenho a dúvida que ele vai chegar lá. A gente teve um desabafo do Fernando Diniz depois do jogo. É o Fernando Diniz reclamando do comportamento da imprensa. O que dá pra ver é que o Fernando Diniz tá puto da vida dele tá sendo questionado depois dele ter sido campeão da Libertadores pelo Fluminense. É muito nítido isso, é nítido. Ele não esperava que ele fosse ser questionado pela imprensa e por alguns youtubers, né, pela forma como ele fala, depois dele ter sido campeão da Libertadores. Agora, ele falou coisas como, que palhaçada dizer que Ganso e Renato Augusto não podem jogar juntos. Eu acho que não podem. O Bruno, que é amigo pessoal dele e que entende tudo de bola, também acha que não pode. O Flávio também acha que não. O Zé Manuel também acha que não. O Mauro César Pereira também disse que acha que não. Agora, tem que saber ouvir crítica. Ou então, não escuta. Ou então, não bota nas redes sociais, porque a gente sabe, treinador, até na nossa função mesmo. Se eu tiver medo de ver ataque em rede social, se eu ligar para todo ataque que eu receber em rede social, eu não faço mais o meu trabalho. Agora, eu digo, eu tô cagando. Agora, eu tô e eu falo o que eu tô e eu ajo como quem está. Agora, os jogadores, eles dizem que não estão ligando, que não leem, que não assistem, mas eles sempre estão reclamando. Então eu acho que assiste sim e que liga sim. Vamos ver o desabafo do Fernando Diniz depois do jogo, bem revoltado com as críticas que ele vem recebendo. Lembrando, Fluminense não vence clássicos há 13 jogos. Nos últimos 13 clássicos contra Vasco, Botafogo e Flamengo, o Fluminense não venceu, por isso saíram as notícias e esse é o principal motivo de revolta do Fernando Diniz. Vamos escutar ele aí. Eu acho que o Fluminense hoje foi um time, tem 3 coisas que acho que resume bem a equipe: um time solidário, com fome e corajoso. Então esses 3 grandes jogadores voltaram hoje, que eles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado.
Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar junto. Isso é uma coisa que irrita. Aliás, hoje, para aqueles que gostam desse tipo de comentário e fica, tipo, deformando a opinião do torcedor, isso é deformar a opinião da torcida. Teve um monte de problema no jogo, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo. Mas um monte. Horroroso, os caras vão no mais fácil para falar que não pode jogar junto o Ganso e o Renato Augusto. Mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral esquerda, que colocou um volante na zaga, o Martinelli não foi o André, que depois colocou outro volante na zaga, aí colocou outro atacante na lateral, e colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto. Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar isso aqui está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram o ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, foram campeão da Libertadores, foram campeão da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa. Tudo falso tricolor que fica assim, com um blogzinho, achando que está falando alguma coisa e fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito com as coisas, pô. Por que você não fala hoje, então? Quem que era a favor do tipo da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinhos na lateral? Então sustenta. Espera uma coisa, porque é coisa fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro. Comentarista de resultado, engenheiro de obra ponta. A vida ruim, né? Viver assim. A vida ruim sem firmeza, sem coragem. Só fica aproveitando. Aí a torcida começa e vem aqui, às vezes, perguntar aqui e fala assim, em nome da torcida. Como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque a torcida, tem muita torcida do Fluminense que reconhece o que o time faz dentro do campo e não passa pelo crivo e por essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste. Todo mundo, a gente teve um monte de problema no jogo passado. Os caras ficam sendo do Ganso com o Renato Augusto. E assim vocês ficam tentando. Fica tentando. Arrumar crise. E se acha, e tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense. Quer que o negócio afunde para poder assim ganhar like, ficar falando besteira e fazer aquele tipo de comentário fácil. Vê se pega uma coisa assim, faz uma coisa mais consistente, uma coisa assim com mais ética, com mais moral. Não esse tipo de coisa ridícula. Depois vem aqui, depois quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Olha aí, ó. É o desabafo do Fernando Diniz. Agora eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que ele tem todo o direito. Eu sou desse jogo. Se a gente ataca, se a gente critica, deixa criticar também. O Fernando Diniz está fazendo um desabafo em cima do que ele viu, né, na imprensa, em cima do que ele não gostou, e aí ele reclama de lá, a gente critica daqui. Não foi o caso, né? Eu não sou um crítico do Fernando Diniz, mas acho que ele tem que aceitar a crítica. Porque ele ganha muito bem pra isso. Eu só não gosto quando começam a falar muito, blogueiro, ganha com isso. Você também ganha com o seu trabalho. Ué, você também ganha uma fortuna pra fazer o que você faz. Então deixa o blogueiro ganhar com o que ele faz. Se ele tem as pessoas que assistem a ele, eu nem sei qual é o cara que ele tá falando. Provavelmente é alguém que tem algum canal de Fluminense. Porque ele falou que depois vai bajular, vai em cima das conquistas do clube. Agora, se ele tem a audiência dele, é porque tem muita gente que concorda com ele, que gosta do que ele fala. Então me irrita um pouco esse negócio de jogador, de treinador, que ficam atacando, até porque eu tenho o meu canal também. E eu quero que se dane quem critica ou não. Ganho muito bem pra fazer o que eu faço, trabalho pra caramba pra fazer o que eu faço, ralo pra caramba. E eu acho que eu vejo um incômodo dos caras de verem que tem gente ganhando bem, fazendo vídeos sobre essa situação. Agora, eles ganham bem pra caramba pra fazer a função deles também. Então, eu acho que tem daqui, crítica de cá, pode ter de lá, mas tem que aceitar outras opiniões. Até porque todo mundo nessa mesa acha que Renato Augusto e Ganso não podem jogar juntos no futebol atual. São dois caras que jogam o jogo numa outra velocidade. São caras que não têm mais aquela dinâmica física, não tem mais força física. Quando você tem um, já é complicado. A gente estava falando do Rames agora. Imagina dois, Bruno Prado. Eu acho difícil que os dois deem certo juntos numa sequência de jogos. Pode num jogo eventual, como no segundo tempo com a LDU, que precisava fazer o gol. Entrou o Renato, entrou o Douglas Costa, o Ganso estava jogando, entrou o Marcelo, que estava no banco, e o time conseguiu o resultado que precisava. Então, num jogo eventual, pode funcionar. Eu acho que com uma sequência é difícil.
Eu acho que o Diniz, uma coisa que eu gosto muito nele é ele ter a convicção dele seguir, é o que eu falei agora há pouco do Carpini. O treinador vai cair se perder jogo, então é melhor que siga com a ideia dele, não com o que os outros falam. Isso eu acho que o Diniz faz muito bem. Alguns chamam de teimosia, eu acho que o treinador tem que ser meio teimoso mesmo, ele tem que ir com a ideia dele. Ele acha que funciona e ele tem motivos para achar, vai. Aí, nesse ponto do Ganso e do Renato, eu acho que não vai funcionar. Mas se ele acha, ele tem a ideia dele de jogo de futebol, ele tem que seguir a ideia dele. Isso aí ele tem que ignorar as opiniões. Se eu botar isso aqui, vão falar mal. Não, se ele chegou à conclusão que isso aqui funciona, vai com a sua ideia. Porque quem vai ser cobrado vai ser você. Então vai com a sua ideia. Isso eu acho que o Diniz, gosto da persistência dele nas ideias dele. E eu gosto das ideias dele. Eu acho as ideias dele de futebol bem interessantes. Uma coisa que eu falei ontem no programa, que aí eu concordo um pouco, eu entendo o desabafo do Diniz e a irritação do André. Apesar da pergunta da menina pro André, não foi uma pergunta ruim, não é? Acho que não foi exatamente com ela que ele ficou bravo. Mas eu entendo essa situação de que, nós ganhamos algo histórico em dezembro. Nós estamos em março e já tem gente cornetando, enchendo a paciência no campeonato menos importante. Então, esse ponto, e não acontece só no Fluminense, eu acho que no mundo atual acontece mais rápido, porque no mundo atual, assim, principalmente de rede social, fica muito aquela coisa, tudo é importante, tudo é épico, tudo é histórico, ou tudo é ruim, tudo é uma porcaria. E aí, quando tudo é histórico, aí se iguala, o que eu falei de Supercopa do Brasil e Recopa, que o Fluminense até ganhou. Se o título da Supercopa é épico, o da Libertadores é o quê? É intergaláctico? Então, eu acho que as coisas ficam tudo iguais, assim. A Libertadores tem um peso surreal. Mas eu acho que quando ele ganhou a Libertadores, ele foi muito elogiado. Sim. Mas acabou a Libertadores. Então, agora ele tem que aceitar um pouco das críticas se ele tá mal no momento, entendeu? Eu acho que assim, que até agora não teve nada de importante, assim. Você diz que o estadual não tem peso nenhum. E comparado a um título de Libertadores, acho que o Fluminense... Ele foi eliminado pelo Flamengo. Pelo Flamengo, que é um time melhor que o dele. Eu acho que assim, o Fluminense... não o ano inteiro, mas assim, pelo menos no estadual ele devia ter um pouco de sossego. Tá bom, perdemos, mas pelo amor de Deus, os caras em dezembro ganharam uma coisa. Cobrar no Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Que parece que o que você fez lá não vale nada. Na primeira competição, na menos importante, já tem gente cornetando. Então, o que a gente conseguiu ali é nada. Assim, isso que eu entendo do André irritado, e acho que não foi exatamente com a menina que fez a pergunta, acho que ele tá irritado com a cornetagem geral. A menina fez uma pergunta, quem tivesse ali, ele ia ficar irritado. E com o Diniz, isso eu entendo. Assim, em dezembro nós conseguimos algo histórico. Aí em março, por causa da competição menos importante, que a gente perdeu para um time forte, perdeu para o melhor time do campeonato, disparado. Aí já, aquilo que a gente ganhou não vale mais nada. Isso eu entendo. Isso eu acho que acontece muito nos últimos tempos. E o Abel fica bravo às vezes com isso também, que ganha muito, aí tem uma sequência de 3 jogos sem ganhar, começa... por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Aí ele já começa a dar as patadas dele. Que aí eu já falei várias vezes. E aí tem direito também. É o que eu falo. Eu acho do caramba, pra mim tem que ser sempre assim. Mas se você é de cá, é de lá. Eu acho que ele tem que aceitar crítica nenhuma, tem que enfiar porrada. Ele toma, ele dá também. Eu não aceito crítica nenhuma. Se o cara me enfiar porrada que você diz é verbal. Claro. Não, que tem os retardados que depois vão botar isso aí. É muito burro, é verdade. Ele é burro, é verdade. Mas ele é bem burro, mas é verdade. 94,7% é analfabeto funcional, você tem razão. Obrigado, ajudou mesmo. Mas eu acho assim, o treinador toma porrada, tem direito de dar também. Tá tudo certo. Eu não aceitaria crítica se eu fosse treinador, xingaria. Como se me xinga, se o cara... As minhas você aceitaria? Não aceito nada, assim. Se eu desse bola pra rede social, quando eu dava bola, o cara me xingava, eu xingava no mesmo tom. Agora eu não fico cachorro lá pra mim, vou lá tipo cachorro, pô. Mas eu acho que o treinador tem que, quando tá bravo, tem que falar, assim, tá tudo certo, não tenho nada contra. Só o Paulo Vinícius... Mas que é uma coisa forte, né? 13 clássicos sem vencer. Mas vale uma Libertadores. Claro, concordo. Vale. Pode só um ponto no que ele falou. Mais 20. Ele falou, Felipe Melo e Marcelo juntos. Mas assim, o Felipe Melo geralmente era substituído com o André indo pra zaga. E nesse ano ele tá com um problema ali da saída do Nino. Ele não coloca lá Manuel e Marlon, às vezes por contusão, ou também, eu sei lá. Assim, quando ele coloca o André na zaga, né? Porque antes não, é só quando ele tira o Felipe Melo, aí o André vai pra zaga. Mas quando ele. Assim, o time com o Felipe Melo aí na zaga e o Marcelo e o André é uma coisa. Que aí o André cobre tudo e marca tudo e não sei o quê, e defende e ataca, é um motor, né? Mas quando ele coloca o André na zaga, e aí começa o meio campo com o Martinelli, aí tem o Renato Augusto e tal,
O Lima, aí já é diferente, aí ele já perde muito, eu acho. O Cano, que não estreou ainda, né? Tá entrando em campo, não jogou o Fla-Flu, tá entrando em campo, mas, ou seja, o Keno ainda não voltou. Ainda está entrando em campo, mas não voltou, né, a ser o Keno. Eu acho que ele está também, o torcedor precisa entender que nesse começo de ano ele também tem isso. Ele voltou depois a saída, por exemplo, também, né? Do Nino, que pesa demais, né? E também esses jogadores que não estão rendendo o que podem ainda, falo né? Também, né? O Diniz mesmo, pelo jeito, ele pede esses jogadores. Porque agora veio o Douglas Costa e o Renato Augusto. Sim. São jogadores que já não estavam tão bem fisicamente. Eu acho que ele acredita. Pelo sistema dele, de jogador jogar muito próximo, ele acha que passa a ser viável e tá certo, ele tem que seguir. Ele fez o Ganso jogar, gente. Não, mas uma coisa que eu falo, o Ganso jogou com ele, o Felipe Melo, o Cano. Só joga com ele. Mas um cara que eu vejo as pessoas terem muita resistência pra questionar, mas que eu não vejo mais fazer diferença nenhuma, é o Marcelo, cara. O Marcelo não faz diferença nenhuma nesse Fluminense. Aí qualquer lance que o Marcelo faz mais bonitinho... Eu já acho que o Nossa! Marcelo, Você tem visto os jogos do Fluminense? Não. Diferença ele não faz nenhuma. Não, agora não, mas o ano passado, o campeonato estadual, com todo respeito, só o que eu Mas o ano passado, o Flávio, quem decidiu foi o Arias, foi o Cano, a Libertadores foi o John Kennedy. Esse aí. Mas o Marcelo, ele tá longe de ser protagonista nesse Fluminense. Ele é um ídolo que voltou... Mas, tipo assim, deve ganhar um salário alto e não tá jogando nada demais. Sem ele... É o Marcelo do Real. Que sem ele? Sem ele, o Fluminense seria campeão da Libertadores do mesmo jeito. Não sei. Que isso, Flávio? Então você não tá vendo os jogos do Fluminense? Não, Arias, Cano, André, foram eles, John Kennedy... Pra bola chegar lá. Nino... Não, claro. Fábio. Eles que decidiram os jogos. Marcelo, putz. Mas é isso, eu acho que as pessoas têm resistência em criticar o Marcelo. O Marcelo não tá jogando nada no Fluminense. Eu colocaria fácil, no meu time jogaria fácil. Eu nem continuaria com ele no clube pagando salário alto.